Só um minutinho que vai começar a gravação. Pronto, gravando. Então, a aula de hoje eu vou resolver um dos exercícios da lista com vocês. Assim, com este exercício da lista, nós já revisaremos a construção da tabela de distribuição de frequências, e depois que ela estiver pronta, aí eu vou fazendo com vocês alguns exercícios já de interpretação da mesma, tá? Da tabela de distribuição de frequência. Aí, utilizando essa tabela de distribuição de frequências que nós construiremos na aula de hoje, eu já vou aproveitar para introduzi-los no assunto histograma, construção de histograma. Fazendo histograma, só vai faltar mesmo a parte de probabilidade, tá? Para terminarmos todos os conteúdos desse bimestre. Então, vamos lá. Primeiro, eu compartilharei com vocês aqui na tela a nossa listinha de exercícios. Encontrando-a aqui. Só um minutinho, gente, que eu tô com tanta coisa aberta no computador. É difícil para encontrá-la aqui. Achei. Não, não achei não. Só um minutinho que eu já vou abri-la já. Deixa eu sair fechando tudo que eu tenho aberto aqui no computador, senão eu não consigo encontrar a própria lista. Pronto, agora acho que eu encontro a lista. Foi mal pela demora aí, pessoal. Tá aqui na mão já. Ih, não foi a lista. Interromper aqui. Vou pegar a lista. Espera aí que tem mais gente pedindo para entrar. Prontinho. Pessoal, vocês estão vendo a lista que eu estou compartilhando com vocês aí? A lista de exercícios? Sim, eu tô. Ah, excelente. Professor, tá tudo ok aí. Agora só me ensina esse negócio aí, professor, pelo amor de Deus. Tranquilo, Felipe. Aprenderemos aqui sim. Então, o que eu vou resolver com vocês é o exercício 1.3 ali da lista, tá? Esse nós faremos ele todo agora. Então, o primeiro passo é o seguinte, ó, tá passando as notas de uma classe em estatística estão relacionadas abaixo. As notas para essa classe, o professor que deu as notas está dando nota de 1 a 100, aliás, de 0 a 100. Então, ele está pedindo para determinar na sequência ali, ó, amplitude amostral, o número de classes. A gente vai vir resolvendo um por um desses itens aí, tá? Então, vamos lá. Toda vez que eu me deparo com números que estão em dados brutos desse jeito aqui, para a construção de uma tabela de distribuição de frequências, aí eu vou tirar dessa tela aqui, era só para vocês verem o exercício. O exercício é 1.3, daquela última lista enviada a vocês. A gente vai começar a resolvê-lo agora. Já estou com uma apresentaçãozinha de slides aqui para compartilhar com vocês, que a resolução de exercícios já está nela começando a ser encaminhada aqui. Essa apresentaçãozinha de slides estarei enviando para vocês hoje ainda, assim, no final da aula. Então, tabela de distribuição de frequências e resolução de exercícios. Este aqui é o exercício 1.3, ó, que estava lá. Esses são os dados deles. Então, primeiro passo para a construção de uma tabela de distribuição de frequências. Quem responderá para nós todas aquelas perguntas que estão enumeradas do ladinho ali do exercício 1.3? Quem nos responderá todas aquelas perguntas é a própria construção da tabela de distribuição de frequências. Então, vamos lá. Desse lado aqui eu tenho os dados brutos, passados a nós pelo enunciado do próprio exercício. Essas são as notas de uma sala de estatística. E eu começarei aqui junto com vocês a fazer a construção da tabela de distribuição de frequências. Lembrando que vocês podem me interromper no momento em que vocês quiserem, no momento em que vocês puderem. Tendo dúvida, pode interromper a qualquer momento, tá, gente? Vamos lá.
O primeiro passo para a construção da tabela de distribuição de frequências, vou colocar aqui para vocês, o primeiro passo, sempre, para uma tabela de distribuição de frequências, o primeiro passo é o calcular o K. Eu não sei se vocês lembram quem é o K, mas o K é o número de classes de uma tabela de distribuição de frequências. É o número de linhas que conterá na minha tabela de distribuição de frequências. É o K. O K é dado pela fórmula de Sturges. Quem é a fórmula de Sturges? 1 mais 3,3 log de N. Então, o primeiro passo aqui, eu vou descobrir quem é esse N aqui. N é o número de elementos da minha amostra. O N eu venho aqui e conto direto aqui nos dados brutos. Ó. Vamos ver, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na vertical. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na horizontal. Então, no total, aqui eu tenho, eu tenho 80 dados. Então, quem entra no lugar do N ali é o 80. Então, vai ficar assim, ó. K, que é o número de classes, vai ficar 1 mais 3,3 log de 80. Lembrando que o 80 sai diretamente da quantidade de dados que eu tenho aqui, ó. 1 mais 3,3 logaritmo de 80. Vou lá na calculadora, para quem tiver com a calculadora científica, digito direto, ó, 1 mais 3,3 log de 80. Eu só preciso saber de uma coisa antes, mesmo com a minha apresentação da tela aqui, com a apresentação da tela do meu computador, vocês conseguem enxergar a minha tela aí, né? Porque eu vou mostrar a calculadora aqui para vocês, ó. Vocês Ô, conseguem. professor, quando eu uso a minha calculadora para fazer essa conta, dá um erro, aparece um erro. Eu não estou conseguindo. Tá, Será que você consegue abrir a sua câmera para mostrar para mim, para eu conseguir ver aqui ao vivo o que está acontecendo com ela, sim ou não? Sim. Sim. Peguei. Ai, meu Deus, cadê? Ai. Porque tem algumas configurações da calculadora que tem que dar certinhas para ela conseguir fazer. Ah, sim, tá vendo agora? Tô vendo sim. Ó, é 1 mais 3,3 log 80. Aí é igual. Aí não vai. Sintaxe, tenta colocar o 80 entre parênteses, por favor, Ayla. Tá, Ela tem o botãozinho dos parênteses aí, não tem? tem. Mais log. Só um minutinho, Ayla. Ayla, não tem aquele mais ali depois, tá? É 1 mais 3,3 é Log um de... vezes. Tá. Olha, atrapalhada. Ai, meu Deus. Mais 3,3 não tem problema não, Ayla. A gente tá aqui para isso mesmo. 3. Oh. Ai, 1 mais 3,3 Vezes. log. Vezes. Não, coloca assim, vamos ver se ela vai. Abre parênteses agora. Abre parênteses agora. Nesse momento você abre os parênteses. E coloca 80 entre parênteses. Log 80. Erro de sintaxe. Acho que tem que colocar o vezes antes do log, né? Tenta colocar o vezes. 3,3 vezes log, abre parênteses, 80, fecha parênteses. Tá. Coloca o sinal de vezes. Você colocou ali antes do log o sinal de vezes. Coloquei. Sintaxe, erro de sintaxe, erro de digitação. Faz assim, ó, Laila. Você vai fazer assim, ó. Primeiro coloca assim, ó, log de 80 e vê se ela calcula o log de 80. Só direto, log de 80. Dá um igual.
Deu. Aí você faz esse resultado, do jeito que tá aí na tela, vezes 3,3. 3,3. Nossa, ele não tá fazendo, que estranho. Eu acho que ela tem algum problema, sei lá. Uhum. Faz assim, Lara, depois eu mostro para você, até para eu ver conseguir ver a sua calculadora mais de perto, para ver que tipo de formato que ela usa, para ver que é esse errinho de sintaxe. Daqui eu confesso que eu não estou conseguindo enxergar para ver o Tá erro de bom, sintaxe. Depois tá eu bom, chamo professor, lá, não tem você me problema. chama, aí eu te ajudo a regular ela lá certinho, tá bom? Tá bom, obrigada. Desculpa atrapalhar a aula, porque desde a última aula eu tava tentando e tava aparecendo, aí eu ia perguntar já se era alguma configuração. Porque se você fizer assim separado, ó, primeiro eu calculo o logaritmo de 80, ela deu. Aí eu pego o resultado e faço vezes 3,3. Ela faz também. Aí eu somo com 1, já sai o resultado. Eu faço Ah, então tá. isso aqui, ó. Ela teria que dar certinho. Eu acho que a sua, ela tá confundindo aquele mesmo problema que nós trabalhamos em sala de aula, lembra? Eu acho que a sua tá confundindo ponto e vírgula. Por isso que ela tá dando. Ah, Depois eu tenho que ver direitinho com você pra gente ajustar ela bonitinho. tá bom, professor, obrigada. Imagina, depois eu te ajudo lá, tá? Tá bom. Aí, gente, se mais alguém com dúvida aí, tá tranquilo. Todo mundo conseguiu entender por que entra o 80 aqui. O 1 e o 3,3 dessa fórmula aqui são dados fixos da própria fórmula, tá? Será sempre esse 1 e esse 3,3. E aqui, ó... É o primeiro talvez... cálculo antes de começar. Sempre. Oi? Desculpa, não consegui É o ouvir. primeiro cálculo antes de começar tudo. É o primeiro. Esse é o primeiro passo que você vai dar sempre que os dados forem apresentados brutos assim para você, ó. E se tiver que construir uma tabela de distribuição de frequências. Atenção, ó, gente, não duvidem que vocês utilizarão esse conhecimento na vida prática de vocês, tá? É muito comum, por exemplo, para quem trabalha dentro do departamento de contabilidade, por exemplo, de uma empresa, receber dados brutos assim de salários de funcionários, por exemplo, e para uma apresentação à administração, alguma coisa assim, para torná-los mais visíveis e mais interpretáveis, nós temos que colocar uma tabela de distribuição de frequências, tá? Então, principalmente para quem for continuar a carreira dentro, sendo contador de uma empresa ou de um banco, acaba trabalhando com tabela de distribuição de frequências, acaba trabalhando com elas bastante. Aí, aproveitando o ensejo já, dizer para vocês que depois que nós passarmos essa fase de nota, onde a preocupação de vocês, e eu sei porque também sou aluno ainda, a preocupação é nota mesmo. Depois que passar essa fase, a gente marca, nem que seja uma coisa mais informal assim, uma aulinha por aqui para eu estar ensinando vocês como é que faz tudo isso no Excel, tá bom, gente? É muito importante também vocês aprenderem como se faz isso no Excel, tudo bem? Aí eu vou dar uma aulinha de Excel mesmo para vocês, mostrando como é que a gente monta tudo isso daqui no Excel. Porque na prática de trabalho de vocês, quando vocês estiverem trabalhando, tudo isso é feito pelo Excel. O Excel já tem um botãozinho lá, que é fórmula de Sturges, que ele já dá o número de classes já, e é bem mais simples por lá. Mas é importante que nós entendamos de onde vêm todos aqueles dados do Excel, por conta de concursos públicos, da formação científica de vocês também. Então tá aqui, ó. Só antes de eu continuar, a dúvida da Ayla, olha, o que eu estou lembrando de Laila? Da Ayla foi extremamente importante, porque assim, ó, não sei se vocês viram na aula de matemática, o único sinal da matemática que pode ser omitido, que eu me permito não mostrar, é o sinal de vezes. Então, na verdade, depois do 3.3 log de n aqui, seria um sinalzinho de vezes. É 3.3 vezes o log de n. É que na calculadora científica, quando eu não coloco o sinal, ela já entende que é uma multiplicação também. Então, quem não tiver com uma científica, tem que fazer essa mesma conta de trás para frente. Ó. Primeiro eu calculo log de 80, depois eu faço vezes 3,3 e depois eu somo esse resultado com 1. Tá bom? Até por conta da sequência das operações. Não sei se o professor Alessandro ensinou para vocês também, mas logaritmo exponencial tem preferência, calculo primeiro, depois é multiplicação. Primeiro eu resolvo o quê, professor? Oi? Primeiro eu resolveria o quê aí?
Não só para cá, tá, Felipe? Para sempre que se esbarrar com uma conta matemática. A ordem das operações a ser seguidas é sempre assim, ó. Primeiro, logaritmos e exponenciais, sempre. Primeiro, logaritmo exponencial, depois, multiplicação e divisão, e por último, na ordem das operações, é adição e subtração. Sempre assim, não só para essa, não só para a fórmula de Sturges aqui. Para qualquer operação matemática que você observar aí durante sua vida, sempre a sequência do qual elas devem ser feitas é sempre assim, ó. Primeiro logaritmo exponencial, depois multiplicação e divisão e por último adição e subtração, sempre assim. Então, para fazer uma calculadora não científica, por exemplo, você deveria primeiro calcular o logaritmo aqui, para esse caso específico, logaritmo de 80, e depois multiplicar por 1,3 e depois fazer a adição. Se você fizer 1,3, 1 mais 3,3, que vai dar 4,3, depois multiplicar pelo logaritmo, dá errado. Quando você digita numa calculadora científica direto e você omite o sinal de vezes, ela já entende, ela tem um algoritmo dentro dela que ela roda e entende que quando eu não coloco nenhum sinal entre uma operação e outra, é para simplificar. É por isso que na calculadora científica você pode colocar direto, ó. Conforme coloquei na minha, eu digitei exatamente como está na fórmula. Ó. 1 mais 3,3 log de 80, tá vendo? Ó? Na hora que eu pedir o igual aqui para ela, ou seja, pedir a ela o resultado dessa conta, ela já vai me passar, 7,28. Certo, professor. Aí numa calculadora comum, esse log de 80, esse seria que cálculo? Você fala comum aquela que não tem o logaritmo, né? Isso, como se eu fosse fazer na mão também, que eu fiquei meio confuso. Não, aí a gente vai ter que conhecer um pouco mais de matemática e aprender como é que a gente transforma esse logaritmo em exponencial, tá, Felipe? Tá. Sem a Tá bom. calculadora, sem a calculadora, aguarde as cenas dos próximos capítulos, que eu vou ensinar para você como é que Professor, a sua pergunta é extremamente importante, sabe por quê, Felipe? Num concurso público, por exemplo, boa parte deles não permite o uso de calculadora. Sua pergunta é excelente nesse sentido. E se é uma calculadora, como é que eu faço? Dá para fazer? Dá. Aí eu vou ensiná-los a fazer, mas aguarde as cenas dos próximos capítulos, tá bom? Tá bom, professor. Vamos lá, então. Mais alguma dúvida, gente? não, professor, já ia falar que apareceu. Eu troquei a vírgula pelo ponto. Tava trocado mesmo, nem se falou. Tava trocado. Aí apareceu, tava. Aí apareceu. Então, esse K lá na calculadora deu 7,28. Sempre que eu estiver calculando o número de classes, lembrem-se do seguinte, ó. O número de classes refere-se ao número de linhas que terá a minha tabela de distribuição de frequências. Como é um número de linhas e, portanto, ele é contável, não existe meia linha. Portanto, eu tenho sempre que arredondar. Sempre, invariavelmente, arredondei esse número sempre para mais. Passou de 7, vira 8. Então, quantas classes terão a minha tabela de distribuição de frequências? A minha tabela de distribuição de frequências terão 8 classes, tá certo? 8 classes na minha tabela de distribuição de frequências. Aí o segundo passo, ó, depois que eu fiz isto, calculei o K, o segundo passo será verificar. Segundo passo. Deixa eu diminuir um pouquinho a fonte aqui para caber tudo dentro do mesmo retângulo. Rapidinho. Aí. O segundo passo será o seguinte, ó. Segundo passo é determinar a amplitude total ou amplitude da amostra, é a mesma coisa, amplitude total e amplitude da amostra. Determinar a amplitude total ou amplitude da amostra e depois a amplitude por classe. Primeiro eu vou determinar a amplitude total. Como é que eu determino a amplitude total? É o limite superior
menos o limite inferior da minha amostra. Então, vou procurar aqui nos meus dados brutos quem é o menor dado e, na sequência, quem é o maior dado. O menor dado eu vou vir aqui procurando. Ó, 61 é o menor. Ó. Vamos ver se tem algum número menor do que o 61. Ó. Não tem. Observem que não tem número menor que o 61. Ó. Ou melhor, tem o 50 aqui, né? Então, o menor dado é o 50. Então, quem será a amplitude total ou amplitude da minha amostra? Sempre o maior menos o menor. O menor é o 50. Vamos procurar o maior? Ó. O maior, aparentemente, é o 97 aqui. Ó. Será que tem alguém maior que o 97? Quem estiver olhando aí, me ajuda. Ó. Vamos ver, não tem maior do que o 97 aqui. Aqui também não tem, não tem, não tem, ó. Não tem nada. Ó, o maior de todos é o 97, ó. Quem será a amplitude total? 97 menos 50. Portanto, a amplitude total será 97 menos 50, 47. Então, a amplitude total será 47. Até aqui tranquilo, pessoal? Então, o que eu fiz? Já determinei lá da minha tabela de distribuição de frequências o número de classes que eu vou utilizar. Utilizarei 8 classes e a minha amplitude total é 47, ou seja, essa amostra que está aqui para nós como dados brutos, ela vai dos 50 até o 97, ou seja, ela abre 47. É a distância que existe dos 50 até chegar ao valor maior, o 97, abre 47. É por isso que nós chamamos de amplitude, porque nós pensamos em abertura mesmo. Parte dos 50 e vai abrindo até chegar no 97. Então, a amplitude total é 47. Terceiro e último passo antes de irmos para a tabela. Deixa eu voltar para a tabelinha aqui. Antes de irmos para a tabela ainda. Terceiro e último passo. Já calculei a amplitude total, calcularei a amplitude das classes, ó. AC. O que é a amplitude das classes? As classes, elas vão de quanto até quanto? Vão variando quanto? Isso vai ficar mais claro para vocês, se alguém ainda tiver com dúvida com relação a isso, quando a gente for construir a tabela e interpretá-la lá, tá bom? Então, por enquanto, ó, que é a amplitude das classes? Eu tenho 47 elementos, porque vai dos 50 até o 97. Então, tenho 47 elementos para distribuir em 8 linhas. Então, é 47 dividido por 8. Calculadorinha lá de novo, ó, 47 Qual que dividido... é o nome desse AC, professor, que eu não entendi? AC, amplitude das classes. Depois eu vou fazer uma legendinha aqui, tá bom, Felipe? Tá bom. Antes de mandar para vocês lá no grupo, para que vocês estudem, eu coloco uma legendinha. Coloco aquele sendo que K quantidade de classes, AT, amplitude total, amplitude da amostra, AC, amplitude de classe. Tá dando 5,785. Essa para amplitude, como a amplitude de classe também é contável, eu sempre arredondo para mais também. Então, minha amplitude de classe será 6. Vai de 6 em 6, classe por classe. Agora sim, ó, tendo esses 3 dados aqui, ó, tendo K, vou até colocá-lo em negrito aqui, ó, tendo K, tendo a amplitude total ou amplitude da amostra e tendo a amplitude de classe, lembrando, como bem lembrado pelo Felipe, depois eu coloco aqui uma legendinha aqui, uma espécie de sumário para explicar para vocês o que é cada um desses. Deixa eu só destacar um pouco mais esse K aqui. Aqui, ó. Depois que eu tenho o K, amplitude total e amplitude de classes, aí eu já estou absolutamente pronto para ir construir a minha tabela de distribuição de frequências. Ó. Serão quantas classes? 8. Aqui eu já fiz antecipadamente, já prevendo a aula, já sabendo que ele daria 8.
eu já fiz aqui as 8 classes, ó. Como vocês não vão saber e vocês estarão fazendo no papel, essas são as classes, ó. Esse é aquele número 8 que nós calculamos ali. Certo? Aquele número 8 refere-se ao número de linhas de uma tabela de distribuição de frequências. Ó, essas são as classes. Então, são, ó, 8 classes. 8 classes que vão de quanto, ó? Ela parte do menor número, tá aqui aparecendo o menor, ó, dos 50. E a partir dos 50, essa amplitude de classe aqui diz assim para nós, ó. A partir dos 50, vai de quanto em quanto? A partir dos 50, vai de 6 em 6. Então, vou preencher aqui da seguinte maneira, olha lá. Ó. Aqui na parte da amplitude, começa a partir dos 50 e vai de 6 em 6. Ó. Então, vai dos 50, vou colocar esse símbolozinho aqui. Ó, vai dos 50 até o 56. Então, vai dos 50 até os 56, a primeira. 50 até os 56. A segunda classe, ó, vai do... Esse é aquele 6 que nós encontramos, ó. A segunda classe, ela vai dos 56 até 56 até os 62, ó. É isso que quer dizer aquele 6 ali, ó. Vai de 56 até os 62. Próximo, ó. Pega a partir do 62 e vai até o 62 mais 6, 68. Tá vendo que facinho, ó? Muito facinho. Puxar para lá. Lembrando que aqui eu estou fazendo no computador, às vezes a mão é até mais fácil de se fazer. No Excel, então, molezinha. Próximo, ó, começa no 68, 68 mais 6, vai até 68 mais 6, 74, né? Até o 74. E vamos lá colocar o símbolozinho lá de novo, ó. O próximo, ó, vai do 74 mais 6 até o 80. Colocando o símbolozinho lá. O próximo, ó. Espera aí que vai de 6 em 6, né? Então vai do 74 até 80 mesmo, né? Deixa eu ver. 50, 56, 56, 62, 62, 68, 68, 74, 74, 80. É isso mesmo. 80, de 6 em 6 até 86. Colocando o símbolozinho lá. Próximo, ó, do 86. 86 mais 6, 92. Ali, ó, do 86 ao 92. E por último, do 92, 92, andei 6, vai até o 98. Sim, mas a moça não vai só até o 97? Vai. Aí, excelente pergunta. Ó, se nós terminássemos no 97, primeiro que esse símbolozinho aqui, por onde passa o meu mouse em cima, ele seria diferente. Ele seria fechado para o 92 e fechado aqui. Esse símbolo aqui significa fechado, ó. Vale o 92, não vale o 98. Então, se terminássemos no 97, ali ficaria fechado aqui do 92 até o 97. Essa diferença que está dando aqui, eu não sei se você se lembra antes, que pelos nossos cálculos, cada uma da amplitude de classes, ao invés de ser 6, vou até voltar ali para mostrar no cálculo anterior para vocês, ó, deveria ser 5,785. Se eu fosse 5,785 aqui, ele acabaria certinho no 97.
Isso é por conta daquele nosso arredondamentozinho lá. Sim, o maior número da nossa amostra, dos nossos dados brutos, ele é o 97. Mas veja comigo, ó, o 97 ele não se encaixa perfeitamente no intervalo que vai de 92 a 98. Entre 92 e 98 não está o próprio 97, então ele cabe aqui na última classe. Não dá esse tipo de problema nunca. Seguindo a ordem certinho da fórmula de Sturges e todo aquele passo a passo que eu passei para vocês, você nunca vai aparecer uma classe zerada aqui. Retirada a dúvida? Quem que foi que perguntou? Foi o Felipe ou foi o Rafael? Rafael. Rafael. Conseguiu entender isso, Rafael? Entendeu. Ele só não fechou no 97 certinho porque eu não usei 5,785 aqui. Eu usei 6. Aí passou um pouquinho aqui. Mas não tem problema. O nosso maior dado dos dados brutos é o 97. O 97 está compreendido no intervalo entre 92 e 98. Entre 92 e 98 existe o 97. Ele vai entrar aqui. Ele não vai ficar aleijado, como a gente chama em estatística, a nossa tabela. Não vai ficar dado de fora. Se eu utilizar o passo a passo certinho, não vai ficar dado de fora absolutamente nunca. Agora, qual será o próximo passo para nós terminarmos a tabela de distribuição de frequências? O próximo passo será olharmos para os dados aqui e literalmente contarmos aqui para virmos preenchendo a tabela. Ó. Vou lembrar do primeiro intervalo, tá indo de 6 em 6. Aqui, ó, 6, amplitude de cada uma das classes. Cada uma da classe está indo de quanto a quanto? Está indo de 6 em 6. Eu olho para cá, então, 6. Então, minha primeira classe, ela vai dos 50 até os 56. Olho para cá, lembra que o 56 vai na de baixo. Então, é dos 50 até os 55,999999. O 56 não entra. 56 entra na classe posterior. Aí eu venho contando aqui é só um trabalho de contagem mesmo, estatístico. Ó. Quantos estão entre 50 e 56? Como não tem número com vírgula aqui, eu vou estipular assim, ó, entre 50 e 55. Quem tem aqui, ó, é literalmente contagem, ó, contagem direta, ó, entre 50 e 55. Ninguém aqui, ó, entre 50 ninguém aqui, ó. Professor, Não, pode falar. rapidinho, é só quando tiver assim também bagunçado, pode arrumar como rol, né? Pode sim. Não é aconselhável, Agatha, porque lembra, esses são exercícios didáticos, né? Quando você pegar na prática, serão tantos dados que só para você colocar no rol vai dar uma trabalheira danada. Mas pode sim, pode colocar no rol, não tem problema nenhum. No rol fica mais fácil, né? De enxergar os dados. Se quiser antes colocar no rol, pode. É que às vezes, quando você pensa em amostras estatísticas grandes, quando passam de 1000, por exemplo, às vezes dá mais trabalho colocar no rol do que fazer todo o restante da estatística. Então, é porque é bastante, né? É bastante, mas assim, para estatística, 80 ainda é pouco. Pessoal, temos só mais alguns segundinhos, eu vou fazer como os outros esquemas, tá? Vou só esperar fazer o upload desse vídeo rapidinho, a conversão dele para MP4, e eu já chamo vocês lá de novo para nós seguirmos a partir daqui, tá? Eu faço a revisãozinha rápida, a gente já segue a partir daqui. Tudo bem, gente? Fechou, professor. Fechou, professor. Assim que o meu computador terminar o upload, eu já chamo vocês lá.